E dando continuidade ao nosso painel, eu queria passar a palavra para o Dr. Jorge Calil, que vai nos contemplar aqui com a sua fala sobre vacinas e as variantes, dando foco aí na Omicron e as suas interlocuções em relação e ideias sobre essa nova variante. Obrigado, Calil, mais uma vez pela possibilidade de ouvir. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer muito grande eu poder participar de um evento da Academia Nacional de Medicina. Estou vendo aí o presidente Rubens Belfort, eu vi também que o acadêmico Francisco Sampaio estava assistindo, e também é um prazer muito grande representar a Academia Brasileira de Ciências. Então, o que eu preparei para vocês, ainda tentei juntar o que nós temos de material dos últimos dias, para a gente ver se a gente consegue entender um pouquinho a Omicron e qual é o risco efetivo que nós estamos correndo. Que, claro, a gente não sabe, ainda tem muita coisa especulativa, mas eu acho que algumas coisas a gente começa a saber. Opa! Então, vamos falar sobre as vacinas, as variantes, focando na Omicron, e lembrando sempre que todo o nosso financiamento é pela Rede Vírus MCTI, que tem sido um parceiro muito importante durante a pandemia. Então, vamos começar do começo. O vírus, para que ele penetre na célula, que é um passo fundamental da sobrevida desse vírus, ele tem que se ligar ao ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, através da RBD, e que faz parte da proteína da espícula, que é trimérica. Muito bem. Quando isso ocorre, porque houve algum tipo de mutação que permita essa interação. Quando esse momento, como eu falei, é muito importante do vírus. Para que a gente possa neutralizar o vírus, nós precisamos fazer anticorpo neutralizante que inibem a ligação ECA2 com a proteína da spike, especificamente a RBD. Então, isso é a primeira etapa que nós temos de defesa. A outra etapa é nós termos uma resposta celular, sobretudo CD8, que vai matar a célula infectada impedindo a multiplicação, né? Quando nós fazemos, então, uma vacina, a gente pensa na seleção do antígeno, que vão ser os alvos da resposta imune. Os alvos deveriam ser tanto para anticorpos, né, anticorpos bloqueadores, como para células, para linfócitos T. E, normalmente, esse antígeno a gente coloca em algum tipo de vetor. Pode ser desde o vírus inteiro, inativado, como pode ser o RNA mensageiro, como pode ser um vírus não replicativo, que é o caso da AstraZeneca, etc. Nós temos aí todas as diferentes vacinas, mas é bom lembrar que as vacinas que nós temos, todas elas são com a cepa original de Wuhan. Todas elas que estão aqui, independentemente de qual vetor ou qual tipo de vacina que tem. Bom, nós estamos aí há algum tempo, desde o começo da pandemia, né, do ponto de vista médico, tentando achar um correlato de proteção. Então, nós gostaríamos muito, quando chega um paciente e nos pergunta: estou protegido ou não estou protegido? Fui vacinado? Tive a doença? Se vou ter de novo a doença ou não? E a resposta é: a gente não tem ainda um bom correlato de proteção. Agora, existe, sim, uma correlação entre a eficácia das vacinas em fase 3 e o nível de anticorpo neutralizante que foi induzido por essa vacina. Isso eu tirei de um seminário da Organização Mundial de Saúde. Então, em termos populacionais ou em termos de eficácia de vacina, a gente pode correlacionar anticorpo neutralizante e a eficácia da vacina contra a cepa de Wuhan em fase 3. O problema é que, infelizmente, a gente não consegue extrapolar tudo para toda a proteção contra vacinas. Mas, então, na eficácia das vacinas, a que deu uma quantidade maior de anticorpo neutralizante foi justamente a vacina da Pfizer,
que deu 3,8 vezes mais anticorpo, níveis de anticorpos neutralizantes, do que o soro de indivíduos convalescentes. Então, se nós pegássemos aí os múltiplos indivíduos que tiveram a doença e fizermos anticorpo neutralizante, nós vamos ver que a Pfizer, o soro da Pfizer induzia 3,8 vezes mais, contra a cepa de Wuhan. Então, e aí nós temos as diferentes vacinas, né? No outro espectro, nós temos a vacina Coronavac, que dá 6 vezes menos anticorpo neutralizante, e ela foi a que deu também a eficácia em fase 3 por volta de 50%. Então, essa correlação porque, sem dúvida alguma, que tem alguma coisa a ver, quer dizer, quando você induz resposta imune, você induz resposta neutralizante, é extremamente importante o anticorpo neutralizante, nos faz inferir uma série de coisas, mas não é um marcador, não é um correlato bem claro. Quando nós olhamos em termos de efetividade, se nós pegarmos aqui os dados que foram levantados pela Fiocruz, da efetividade comparativa da Coronavac com a vacina da AstraZeneca, e olharmos, por exemplo, Coronavac no Chile e no Brasil, né? Como é que ela protege contra a infecção? Bom, a efetividade está melhor do que a eficácia de fase 3, né? Morte, bom, morte nos testes de fase 3 é muito difícil a gente saber morte, porque são eventos raros. Em todo caso, a efetividade da Coronavac na população brasileira, em geral, é de 80%. Ou seja, aonde morriam 5 pessoas, agora morrem apenas 1, 4 são salvos. O problema que nós tivemos com a Coronavac, que é sabido, as vacinas de vírus inativados não funcionam muito em idosos, é que esta mesma proteção contra a morte caía para 35% para indivíduos idosos, né? Então, onde morriam 3, ainda morrem 2, só se salva 1. E por isso mesmo que o Programa Nacional de Imunizações, através do Comitê Técnico Assessor de Imunizações, propôs, em termos nacionais, que fosse dada uma terceira dose, que fosse uma dose complementar à vacinação da Coronavac, uma vez que com 2 doses não se chegava no nível de vacinação adequado. Hoje, eu até levei isso para discussão no NIH, eu acredito que, na verdade, todas as vacinas deveriam ter 3 doses, porque as outras vacinas, apesar de terem conseguido um nível razoável de proteção após 2 doses, elas logo caíram. Então, se nós compararmos a Coronavac com a vacina da AstraZeneca, então, aqui tanto São Paulo como Brasil, então nós temos aí uma proteção de 80% contra a infecção, após as 2 doses, e 93% contra a morte, que já é razoável, né? É razoável, não é ideal, é razoável. Onde morriam 10, agora só morre 1, 9 se salvam. Mas também acima de 90 anos, apesar de ter uma performance melhor que a Coronavac, a proteção é de 70%. Morriam 3, agora morre 1, salvam 2. Eu dou esses números só para a gente pensar um pouquinho como é que é isso. Então, esta é como é que funcionam as vacinas, eficácia e efetividade. Muito bem. Aí surgiram as mutações. Então, os trabalhos todos de fase 1, 2 e 3 das vacinas que estão por aí foram feitas ainda no tempo de Wuhan, as outras ainda estão sendo testadas. Aí começaram a surgir muitas mutações, tudo bem, mas aí que surgiram as variantes de preocupação, e as variantes de preocupação se deram por mutações que ocorreram na RBD. E por que a variante de preocupação na RBD é importante? Porque a RBD é a que se liga no ECA2. Se houver mutações aqui, e essas mutações ainda foram viáveis, ou seja, se elas ainda dão uma boa infectividade para o vírus, ela faz com que a imunidade que foi feita através de anticorpo neutralizante, eu não estou falando de célula, mas anticorpo neutralizante, contra a Wuhan, talvez não funcione, vai baixar o título, né? Então, nós vimos que as variantes de preocupação que surgiram, as 3 primeiras, a alfa, a beta
e a gama se deram por variações nesses aminoácidos aqui, 417 e 484, que tem na beta e na gama, e na alfa tinha 501. Tem algumas mutações aqui fora também, mas, sem dúvida, essas mutações que ocorreram na RBD foram muito preocupantes. Depois surgiu a variante Delta com essa mutação no 452. Bom, até aí nós estávamos mais ou menos tranquilos porque o número de mutações era limitado na RBD, né? Até que surgiram essas 4 variantes que vocês todos sabem. E essas variantes tomaram conta do mundo, né? Então, o Brasil, hoje em dia, ele só tem praticamente Delta. As outras desapareceram. E nós temos agora 5 casos descritos de Ômicron. Muito bem. E o que aconteceu no mundo? Bom, no mundo, quando apareceu a Delta, a Inglaterra novamente e a Alemanha voltaram a ter um grande número de casos. Por quê? Bom, nós podemos especular bastante sobre isso. Em todo caso, é claro que a vacinação em 2 doses de qualquer vacina não foi suficiente para proteger esses países, sobretudo a Inglaterra, que tinha um grande número de vacinados, a Alemanha tinha um número menor de vacinados. Então, o número de casos foi bastante grande. E mesmo nos Estados Unidos também surgiu a nova onda, que foi a onda Delta. Enquanto que o Brasil diminuiu, apesar de nós termos a Delta circulando. Por que isto ocorre? Nós podemos fazer vários tipos de especulação. Pode ser que, quando chegou a Delta aqui, fazia menos tempo que os brasileiros tinham tido a segunda dose, porque nós começamos a vacinação um pouco depois e aí ela tomou uma grande velocidade. Mas muita gente acha que, como no Brasil, nesse período, nós tivemos muito variante gama, e como nós temos uma soropositividade no povo brasileiro que é muito alta, se nós olharmos aí os bancos de sangue, os doadores têm mais de 90%, até chega a 95% de positividade, ou seja, ou eles tiveram a doença, ou eles tiveram, ou foram vacinados. Então, pode ser que isso esteja nos protegendo da Delta. Lembrando que, apesar disso, há variações ali na RBD e, com isso, pode diminuir, sim, os anticorpos neutralizantes. Muito bem. Agora, apesar de nós termos essas variações na RBD e termos variações dos anticorpos neutralizantes, existem epitopos de reconhecimento celular do SARS-CoV-2 em número muito grande. Aqui estão os epitopos possíveis para células T CD4, ou seja, que interagem com moléculas HLA de classe 2, e CD8 T cells, isso aí é uma revisão do 7. E nós temos esses epitopos, eles são repartidos em todas as moléculas do SARS-CoV-2, spike, proteína M, etc, etc, etc. E, então, existem epitopos um e no outro. Então, quando tem alterações na RBD, não vai alterar os epitopos T. E os epitopos T, como estão dispersos, é claro que alguns vão ser alterados, mas a possibilidade é muito grande, porque a gente sabe que existe uma correlação entre o tamanho do antígeno, né, e a quantidade de epitopos que ele tem, e que a gente estuda isso, pode estudar praticamente no laboratório ou por bioinformática, existem vários parâmetros que a gente pode estudar. Os casos e óbitos dos Estados Unidos, vocês veem que a quantidade de casos é 6 vezes maiores nos não vacinados. Apesar de ter tido com esta a parte de Delta e com esse pico Delta, teve muita gente vacinada que teve a doença. Agora, a quantidade de mortes ainda fica mais clara, que os não vacinados têm 12 vezes mais chances de morrer do que os vacinados. Bom, mas isso aí nós estamos falando nas 2 doses, né? E o que se observou é que, efetivamente, existem sinais de que há uma diminuição na resposta imune contra a Covid e que a efetividade das vacinas começa a baixar. Elas baixam
porque há uma diminuição da resposta imune, mas baixam também porque começam a aparecer as variantes. E a Pfizer talvez até baixa mais rápido, isso aí tem que ser comprovado, do que a AstraZeneca. Agora, a verdade é que quando surgiu a variante Delta na Inglaterra, e que o número de casos era enorme, sobretudo em indivíduos aí mais idosos, acima de 60 anos e acima de 80 anos, começou a se vacinar e rapidamente foi dada uma dose de reforço para esses indivíduos acima de 60 anos, e vocês veem que imediatamente o que nós temos, já no mês seguinte, né, no mês de novembro agora, houve uma diminuição muito grande do número de casos e também, né, o número de morte de indivíduos idosos, acima de 60 anos. E os indivíduos que mais apareceram com doença são aqueles abaixo de 20 anos, porque, como vocês estão lembrados, a Inglaterra decidiu retardar um pouquinho a vacinação de adolescentes. Aí surge esta variante, que ninguém estava esperando que surgisse uma variante com tantas mutações. E aonde são essas mutações? Bom, existem 15 mutações justamente na RBD, que é contra a qual os anticorpos neutralizantes estão. Então, aqui na RBD, vários dos determinantes antigênicos que desencadearam uma resposta de anticorpo neutralizante não vão funcionar. Além dessas 15 mutações, tem 50 mutações só na proteína da spike, e sendo que 2 delas no sítio de clivagem S1 e S2, que é o sítio de furina, que deve dar algum tipo de vantagem seletiva também para esse vírus. Então, vocês veem, esta é realmente um número muito grande de mutações, que talvez altere, inclusive, resposta celular, tendo visto um grande número. Embora essas mutações, vocês veem que estão concentradas em algumas posições, né, ou numa posição exata, ou em posições muito perto. Então, existem segmentos realmente de proteína S que não estão mutados, e muitos dos epitopos T devem estar ali também. Mas o problema são essas mutações que ocorreram aqui na RBD. E essas mutações, então, que ocorrem na RBD, inclusive, ocorreram deleções. Eu acredito que a Ana Paula, que seguirá, ela vai falar um pouquinho como essas deleções fazem com que o PCR, que se faz diagnóstico, se altere. O Fernando também falou um pouquinho. Isso nos permite fazer uma suspeição da Ômicron ter entrado, assim como era também com a variante alfa, que essa mutação faz com que um dos fragmentos que são amplificados no PCR desapareça. Mas essas mutações estão em vários lugares, como vocês estão vendo aqui, da proteína S e da RBD. Então, o que aconteceu? Isso foi descrito na África do Sul, isso não quer dizer que tenha sido na África do Sul. Na verdade, a África do Sul ela tem uma boa vigilância genômica. Agora, vocês veem que, do ponto de vista epidemiológico, olha a inclinação da infectividade da Ômicron, né, quando comparado com as outras ondas, né? A primeira onda aqui em verde, depois a beta aqui, a delta, que foi bem grande, mas a Ômicron está com uma inclinação enorme. Então, isso aqui pode subir, como está subindo aí, muito rapidamente, o que demonstra que existe uma infectividade muito grande. E vocês veem que ela logo se torna dominante, vocês veem que num período muito curto de tempo, aqui vocês estão vendo esta curva azul, está tomando conta na África do Sul da doença. Agora, o que é preocupante? Preocupante é que o número de reinfecções é muito grande. Nós já tivemos bastante reinfecções quando na África do Sul apareceu a Delta, e novamente aqui a inclinação, o número de reinfecções que está aparecendo na África do Sul é muito grande. E aí, e os anticorpos neutralizantes? Bom, existem vários estudos que estudaram o anticorpo neutralizante depois de 2 doses da vacina de Oxford, ou a vacina de Oxford depois da vacina de Pfizer, ou mesmo a vacina de Pfizer. Vocês veem que os variantes têm alterações,
efetivamente de anticorpo neutralizante, mas quando chega na Ômicron, cai dramaticamente, né? Vocês veem aqui que em qualquer opção, mesmo os indivíduos que tiveram a doentes convalescentes, vocês veem como cai bastante o título de anticorpo neutralizante contra o variante Ômicron. Esses aqui são soros hiperimunes de pessoas que têm altíssimos níveis de anticorpo, e mesmo assim a gente tem uma queda que é bastante significativa. Se diz, né, tem vários relatos que dizem que a queda de anticorpo neutralizante é de 40 vezes. Então, 40 vezes menos. Então, significa que a gente, sem dúvida alguma, perde bastante esse componente da resposta protetora. Existem vários cálculos teóricos tentando ver qual é que seria a queda de anticorpo, qual é a queda de anticorpo neutralizante, e se eu posso ter uma visão de que a quantidade de anticorpo neutralizante será suficiente para a proteção. Então, vocês veem que a queda absoluta de anticorpo neutralizante se faz desta forma, aí, no período de 6 meses. Em termos relativos também, com o soro de convalescentes, e se você deu um booster de Pfizer ou de Moderna, aparentemente você tem uma manutenção mais longa dos níveis de anticorpos, e com isso você teria uma capacidade, uma efetividade da vacina que se mantém durante mais tempo. Agora, existe evasão vacinal para quem tomou a Pfizer? Bom, aqui tem uma publicação em que mostra aí, são 7 casos, em que os indivíduos jovens haviam recebido 3 doses da vacina Pfizer e, mesmo assim, contraíram a doença Ômicron. Então, são casos ainda, um pequeno número de casos, né? Nós não podemos dizer que vai ou que não vai, mas mostra que, sem dúvida alguma, é factível. E vocês veem que os indivíduos receberam a terceira dose aí em outubro ou novembro, e mesmo assim contraíram a Ômicron. Então, quando nós estudamos com os dados que existem hoje, isso aí saiu ontem aí no MedArchives, se nós olharmos como é que estão a efetividade das vacinas para Delta e para Ômicron, vocês veem aqui que vai caindo, evidentemente, aqui são semanas depois da segunda dose, a efetividade da vacina daqui cai de 76% até 41%, depois de 41 semanas, né? E mesmo os indivíduos que receberam um booster depois da vacina da AstraZeneca, da Pfizer, também vai caindo, e se calcula que a vacina tem uma efetividade de 72% para Ômicron, enquanto que, depois do booster, a efetividade contra a Delta é bastante elevada, como eu mostrei no slide há pouco. Chega aí por volta de 90%. Mas é claro que também vai caindo com o tempo. Quando o indivíduo recebe só a AstraZeneca, depois do booster, ele teria ainda uma proteção de 75% contra a Ômicron e 92% contra a Delta. Então, veja, existe uma proteção? Existe. Ela é igual ao que se esperaria antes contra os variantes iniciais? É claro que não. Existe uma queda. E por que existe essa queda? Bom, existe, sem dúvida, uma queda muito grande nos anticorpos neutralizantes. Então, os laboratórios que produzem vacina, eles tentam nos induzir, dizendo, não, se receber a terceira dose, você está protegido, você isso e aquilo. Então, existe proteção, aumenta a proteção, porque aumenta o nível de resposta. E como eu disse para vocês, eu acredito que essas vacinas deviam ser, desde o início, de 3 doses. Elas foram testadas muito rapidamente, ficaram de 2 doses, e eu acho que nós temos que rever isso. Mesmo a vacina da Pfizer. E com a vacina da Pfizer, nós temos uma proteção parcial contra a Ômicron, mas não é como o presidente da Pfizer disse, que a vacina da Pfizer em 3 doses protege contra a Ômicron.
Isso é a mesma coisa que nós vemos, só que mais graficamente. Vocês veem como é que varia a delta, depois de 2 doses, com uma terceira dose de Pfizer, aqui como varia a Ômicron. Aqui com 2 fases de Pfizer, aqui com 2 fases de Pfizer, uma terceira, um booster de Pfizer também, como é que no tempo vai variando. Então, a proteção inicial ela é elevada, ela cai, quando recebe o booster, melhora, não é 100%, mas melhora, sim, bastante. Agora, o que nós vimos na África do Sul? Apesar de ter aqui é o pico da Delta, vocês veem que o pico da Ômicron, depois de apenas 3 semanas, já está chegando no nível do pico da Delta, no dia 1º de dezembro. Agora, a mortalidade é menor. Realmente, parece que a doença ela tem uma menor mortalidade, também uma menor morbidade, embora os hospitais na Inglaterra já estejam cheios e foram solicitados aos hospitais ingleses que fosse dado alta a todos os pacientes não graves, porque eles estão com muito medo que com a Ômicron aumente bastante as internações. Quem é que vai ser internado é uma incógnita. Aparentemente, as pessoas mais velhas que receberam a terceira dose estão em parte protegidas, mas não completamente protegidas. Ou seja, as conclusões até o momento que a gente tem com relação à Ômicron é que a Ômicron é a variante com mais mutações na RBD. Ela parece ser altamente infecciosa, né? Ela tem capacidade, sim, de evadir o sistema imune. Temos reinfecções, temos pessoas totalmente vacinadas que ficam doentes, então causa reinfecções. O título de anticorpos neutralizantes contra a Ômicron cai 40 vezes, segundo os dados iniciais, enquanto que a dose de reforço da Pfizer aumenta os neutralizantes, em geral, 25%. A Ômicron causa uma doença aparentemente mais moderada, né? Então, as vacinas são parcialmente efetivas, desculpa, faltou S. E o reforço parece ser importantíssimo, e o que a gente tem estudado até agora é reforço com RNA mensageiro, mas ainda nos faltam dados, isso aí é alguma coisa que está em muito movimento. Bom, é por isso mesmo que nós, justamente com o financiamento da Rede Vírus, nós estamos trabalhando numa vacina nasal, que a gente chama Multicovax, porque nós achamos que, e essa vacina, ela é feita ela não é a proteína spike inteiro, elas são 2 RBDs com alguns peptídeos T, porque a gente vê que os peptídeos T são extremamente importantes, e porque elas têm 2 RBDs, nós podemos colocar a RBD que for mais importante no momento. É muito fácil de mudar, dependendo da variante. Então, hoje em dia, tem que ser Delta e Ômicron, para a gente dar um reforço. Ela tem todo um tipo de formulação tal que ela pode se fixar na mucosa e induzir uma resposta imune na mucosa, e a administração intranasal, então, induz imunidade de mucosa com proteção sistêmica, produz muita IgA, que é o anticorpo das mucosas, IgA secretória, e produz IgG também, mimetiza a infecção natural do vírus, ampla superfície de absorção, baixa atividade proteolítica, visualizada, não invasiva, e ela vai proteger contra a infecção, e não somente contra a doença, que é a única forma que nós temos de parar com que esse vírus continue as mutações. Nós temos que vacinar as pessoas e impedir que se infectem, porque senão nós sempre vamos ter a formação de variantes. E essa vacina, nos nossos testes em animais, mostram que ela induz altos níveis de anticorpos IgA, tanto no lavado broncoalveolar, como no lavado nasal, como saliva, que é o que a gente quer, que é proteger desde o início essa doença. E aí nós temos, então, o auxílio da Rede Vírus e uma colaboração com um grande número de pessoas que estão mencionadas aqui, e eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade para apresentar para vocês as minhas ideias sobre Ômicron e também sobre a nova vacina. Obrigado, Calil. Excelente conferência, acho que trouxe alguns esclarecimentos daquela pergunta que eu fiz lá no início, né?
como que estavam reagindo às vacinas, como que estava a reação em relação à variante Ômicron. Os dados são preliminares, né? É claro que a gente tem muito estudo pela frente, mas traz uma luz aí de que essa variante, de fato, ela tem uma transmissão mais rápida e ela está diminuindo a efetividade das vacinas e é necessário a terceira dose, como você concluiu. A gente vai ter um momento de discussão, eu queria passar a palavra logo em seguida, agradecendo o Calil, a professora Ana Paula, que é coordenadora da rede de diagnósticos da Rede Vírus MCTI, e está à frente da produção dos testes diagnósticos, coordenando essa subrede da Rede Vírus. Seja bem-vinda, Ana Paula, e a palavra está contigo. Obrigada, meu caro amigo Marcelo. Para mim é uma honra participar desse evento, organizado aí por instituições da maior importância, especialmente nesse momento no Brasil, e também por compartilhar com você e outros colegas, né, esse espaço aqui e contar um pouco dessa história que a gente vem compartilhando, de muitas agruras, né, desde o início da pandemia. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês conseguem ver? Sim, doutora, a gente está vendo sim. Ok. Bom, como Marcelo colocou, eu venho desde fevereiro, né, na realidade, nós começamos nossas atividades em diagnóstico aqui no CT Vacinas, desde janeiro de 2020, assim que nós percebemos que a situação da epidemia naquele momento, né, seria muito grave e se transformaria numa pandemia, afetando aqui, inclusive, o nosso país. Na sequência, coube a mim, né, pela indicação aí do Ministério de Ciência e Tecnologia, o nosso ministro Marcos Pontes, a quem eu agradeço, né, essa honra e essa missão, né, coordenar a rede de diagnósticos. E hoje aqui eu vou falar um pouco para vocês acerca do que foi desenvolvido por uma equipe fantástica de colegas, colaboradores de várias instituições, mas especialmente como que a gente trabalhou para lidar com a questão das variantes, né, especialmente aí no final do ano passado, início desse ano, e que desenvolvemos, então, algumas estratégias aqui muito interessantes que têm sido bem-sucedidas ao longo desse ano na vigilância genômica, auxiliando a vigilância genômica e monitorando, especialmente aqui em Minas Gerais, a chegada das variantes, né? E como que essa abordagem agora pode ser transposta para o caso da Ômicron, né? Que está aí todos nós nos preocupando por demais, né, e como foi tratado aí nas palestras anteriores. Bom, diagnóstico é um pilar para qualquer país, né, ou qualquer situação de epidemia e pandemia, para que a gente possa alcançar o controle de uma determinada doença. Ele vai ser suporte à avaliação epidemiológica, ao desenvolvimento de alternativas terapêuticas, vacinas, vigilância genômica, né? E quando nós começamos o nosso trabalho, nós estabelecemos que esses eram desafios muito importantes, né, para a nossa rede vírus em diagnóstico, que seria, além da expansão da capacidade de diagnóstico dos laboratórios públicos, principalmente no Brasil, nós conseguimos estabelecer todos os elos de uma cadeia de produção desses testes. O Brasil é extremamente dependente dos insumos e dos testes acabados, né? Isso ficou muito claro ao longo da pandemia, inclusive faltando material, faltando esses insumos em alguns momentos para
atender a nossa população, e mais do que simplesmente, né, ampliar essa capacidade de testagem, gerar insumos próprios aqui nos diagnósticos, nos laboratórios de pesquisa no Brasil, a gente tinha a ideia de poder transferir essas tecnologias e fechar todos os elos da cadeia de transferência de tecnologia, escalonamento e produção desses testes. Então, com essa perspectiva em mente, foi reunido um grupo de pesquisadores da UFMG, da USP, do Butantan, da Fiocruz Minas, da FUNED, da Fiocruz no Rio de Janeiro, e trabalhando em rede, nós conseguimos, ao longo desses praticamente 2 anos da pandemia, né, vencer esses desafios, que eu vou apresentar alguns resultados aqui para vocês. Bom, quando a gente pensa no diagnóstico, tanto no diagnóstico molecular, quanto diagnóstico sorológico, né, ou imunodiagnóstico, nós temos que pensar que nós temos que ter alternativas que sejam bastante robustas, para que elas não sejam influenciadas na sua sensibilidade e especificidade por questões como as variantes, né, que nós estamos aí, ao longo da pandemia, travando essa batalha, mas, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias, modificações nesses testes que nos permitam, então, detectar e monitorar o surgimento e a disseminação dessas variantes. Então, quando a gente olha para o genoma do SARS-CoV, a gente encontra realmente alguns alvos que podem ser explorados, que são altamente conservados, para que a gente possa fazer o diagnóstico independente da variação gênica, né, das mutações ou da variação antigênica. Alguns desses alvos são realmente a proteína do nucleocapsídeo, a proteína do envelope, enquanto foi mencionado aqui já pelos meus outros colegas, que a proteína spike, que é aquela que se liga ao receptor e que está sob uma alta pressão seletiva, né, vai sofrendo variações e o vírus vai, então, gerando variantes que são capazes de apresentar, por exemplo, maior transmissibilidade, como foi o caso da Delta e agora da Ômicron. Então, lá atrás, em janeiro de 2020, nós fizemos uma análise completa do genoma desse vírus, que havia sido publicado, e estabelecemos as nossas próprias sequências e insumos, e começamos a trabalhar com o diagnóstico molecular, com alvos principalmente na proteína E e na proteína do nucleocapsídeo. E isso foi extremamente importante para que as nossas ferramentas de diagnóstico permanecessem ainda úteis, mesmo ao longo do ano de 2021, em que nós tivemos aí o surgimento de Delta, da Alfa, da Gama, né, e tivemos de permanecer fazendo o diagnóstico de um grande número de pacientes nos nossos laboratórios. Isso se deve realmente ao fato, né, de que o alvo da proteína N, os genes de N e E, são bem mais conservados. Essa tabela aqui mostra a variabilidade na Ômicron desses genes, então eles são bem mais conservados do que a proteína S, que, assim, realmente é espantoso, né, o grande número de mutações com que essa cepa, essa linhagem emergiu. E aí, essa pergunta que nós fazemos de quão robusto é o nosso teste para lidar com essas variantes, obviamente que outros grupos de outros países fizeram da mesma forma. Então, esse trabalho aqui foi recentemente publicado por um grupo da Suíça, que mostra que a performance dos testes de diagnóstico, hoje comerciais, né, ela vai se apresentar bastante elevada, mesmo considerando a Ômicron, para aqueles testes que não usam como alvo as sequências do gene da proteína spike. Então, o chamado dropout, né, desses testes, aqueles testes que não conseguem detectar essas variantes e vão ter uma falha aí no diagnóstico, realmente são aqueles que estão relacionados com a proteína S.
tá? Então, nós fizemos todo esse esforço lá atrás, né? Para quem tem São Durigon, né, nada é problema. O Durigon relatou muito bem aí a importância, o papel que ele teve para que nós pudéssemos padronizar os nossos testes. Mas, mais que isso, pela rede vírus, além de ter feito uma seleção muito adequada do alvo, né, dos alvos da nossa PCR em tempo real, nós conseguimos estabelecer um teste quantitativo, que foi extremamente útil para alguns ensaios clínicos com os quais a gente recebeu demanda e esteve envolvido, inclusive, um ensaio coordenado pela minha querida Patrícia Rocco, né, da nitazoxanida. Então, esses protocolos quantitativos, eles, em geral, não são estabelecidos em laboratórios, né, de análises clínicas, laboratórios que fazem diagnóstico de rotina, e realmente o suporte da rede vírus foi muito importante para que a gente pudesse, no Brasil, estabelecer esses testes quantitativos e auxiliar aí em outros estudos. Um outro teste também que tem se mostrado muito robusto em relação à questão das variantes, né, o surgimento das variantes, é um teste que foi desenvolvido pelo nosso colega lá, o Pedro Alves, da Fiocruz Minas, que também é membro da nossa rede vírus. É um teste baseado no RT-LAMP. Nós temos aqui um aparelhinho que foi desenvolvido especificamente para essa parceria, né, do Pedro, por uma empresa chamada Visuri, e o Pedro testou contra as variantes, né, ao longo desse último ano aí, e ele é um teste robusto que realmente se mantém com alta sensibilidade e especificidade, independente da variante do vírus que esteja presente numa dada amostra. E, para nossa grande satisfação, esse teste chegou ao mercado, né, numa parceria com a LabTest e a transferência de tecnologia desse teste para essa empresa. Bom, mas pensando nos outros testes, que são os testes sorológicos, nós trabalhamos com a proteína spike, mas acho que fizemos também uma decisão muito acertada de clonar, expressar e produzir a proteína N recombinante. Ela também tem se mostrado extremamente útil para avaliação de resposta imune em indivíduos vacinados, em crianças. Tem um grupo lá da Cristina Bonorino, está fazendo um trabalho maravilhoso usando esse reagente, né, em crianças, entendendo como que os componentes, né, da resposta imune ao SARS-CoV, nesse grupo tão importante, nessa faixa etária tão importante. Então, nós, desde o início, trabalhamos para ter essa proteína, que é, então, menos sensível, né, a essas variações, e fizemos um esforço para que esse insumo pudesse ser escalonado pela FUNED e depois chegar às mãos de Biomanguinhos, que montou, então, o teste que nós prototipamos aqui no CT Vacinas, registrou esse teste na Anvisa, está produzindo o teste, né, tem duas versões dele, só com proteína N, proteína N e S, e já entregamos, através da rede vírus, para os laboratórios de campanha, mais de 60 mil testes, tem auxiliado aí em diferentes estudos, né, esse arranjo produtivo, ele é inédito, né, que foi a prototipagem do teste no CT Vacinas, a produção da proteína na FUNED e a entrega desses insumos para a Biomanguinhos, que produziu e registrou o teste. Da mesma forma, nós conseguimos, em tempo recorde, desenvolver um teste de captura de antígenos, está na fase já de submissão do dossiê para a Anvisa, está sendo preparado, e que eu acho que vai ser uma alternativa muito importante daqui para frente, né? Já mas se a gente tivesse instrumento já em fase final de validação, sendo também registrado como um teste disponível para a gente continuar avaliando, né, as taxas de infecção, e nós acreditamos que, por ele ser um teste de captura de antígenos, que é capaz de detectar a infecção ativa,
baseado na proteína N, nós temos também uma certa proteção, né, contra a questão das variantes. Ainda certo, vamos ter que testar num cenário da Ômicron, mas a gente pode prever que, por ser um teste baseado na proteína N, nós vamos conseguir superar essa dificuldade. Foi um trabalho também em cooperação dentro da rede vírus, nós mandamos a proteína N para o grupo do Butantan, coordenado pela doutora Roxane Piazza, e junto com a sua equipe, ela desenvolveu um anticorpo monoclonal. Esse anticorpo monoclonal retornou para o CT Vacinas, e nós, então, começamos a prototipagem desse teste de diagnóstico para captura de antígeno, né? Os testes de captura de antígeno, como vocês sabem, ele tem uma excelente sensibilidade em amostras com CT baixo ou em pacientes com uma carga viral alta, mas ele vai perdendo sensibilidade à medida que esse CT sobe, mas ainda assim ele é um instrumento muito importante e tem sido muito útil no diagnóstico logo no início dos sintomas em indivíduos que estão com uma carga viral alta, até porque ele é rápida, ele gera resultados muito rapidamente, e com isso a gente tem já a perspectiva de isolar esse indivíduo. Eu acredito que principalmente aí para o retorno das atividades nas nossas universidades, nas escolas públicas, né, e agora com a chegada também da Ômicron, esse nosso teste vai ser extremamente útil, né. Então, o nosso teste, ele está em fase final de validação. Estamos aguardando alguns resultados que o Durigon vai mandar para a gente, né, Durigon? Que a gente mandou o protótipo já para o Durigon avaliar. Ele se mostrou altamente sensível e a gente ainda está aguardando alguns resultados aí da validação para saber qual que é a sua especificidade. Bom, mas a partir de fevereiro, principalmente de 2021, e atendendo uma demanda, né, nós tivemos uma reunião, acho que os meus colegas aí, Durigon, Spilk, Marcelo, vão lembrar, num domingo com o ministro, todos nós preocupados, né, com relação à chegada das variantes, e nós colocamos a mão na massa imediatamente e desenvolvemos plataformas que pudessem rastrear esses variantes mais rapidamente, num custo mais baixo, em um maior número de laboratórios, e aí discutindo amplamente com o Durigon, né, e outros colegas da nossa equipe, nós chegamos à conclusão que o sequenciamento por Sanger seria uma alternativa interessante. E nós fizemos um estudo com amostras para validar essa alternativa, com amostras de São Paulo, que o Durigon vinha trabalhando, e de Belo Horizonte, que resultou nessa publicação, né? O sequenciamento por Sanger, obviamente, ele não substitui o sequenciamento completo por NGS, né? Mas ele tem um custo-benefício muito alto, porque ele é extremamente mais rápido, ele tem um custo muito menor, né? Então, aqui nós temos uma comparação grosseira, mas para processar 16 amostras, né, o tempo gasto, e os custos envolvidos nessas duas plataformas, tá? Então, com isso em mente, nós estabelecemos uma região de interseção entre o sítio de ligação, né, com o receptor na proteína spike e a região S1, que, mapeando as principais variantes que circulavam até o momento, né, nós conseguiríamos ter detecção de mutações que eram assinaturas dessas variantes e que, se a gente amplificasse um amplicon de 1.006 nucleotídeos, a gente conseguiria, então, detectar a alfa, né, a beta, enfim, as variantes que circulavam naquele momento. E, de fato, né, nós validamos esse processo com amostras de São Paulo e Belo Horizonte, e ao longo do tempo, né, desde agosto, setembro de 2020 até abril, nós conseguimos verificar
a substituição dessas variantes, né, ao longo do tempo da P1, da P2, enfim. E agora nós estamos usando essa plataforma para fazer esse mapeamento em amostras do estado de Minas Gerais, auxiliando aí o projeto OVGEN, que tem a coordenação do Renato Santana e do Renan Pedra, que são professores da UFMG, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, né, e vários outros laboratórios públicos e privados. Os laboratórios da Rede Vírus têm sido muito importantes, né? É um projeto similar ao que a Sandra descreveu em São Paulo, só que a gente está fazendo uma abordagem um pouco diferente, porque a gente pega as amostras que vêm do estado inteiro e que foi subdividido em sub-regiões, né? Fazemos uma PCR em tempo real que o Renato desenvolveu para a detecção das principais mutações, sequenciamos também parte dessas amostras por sangue, sempre que tem alguma mutação diferenciada, um sinal de que aquela amostra corresponde a uma possível variante, aí sim, nós mandamos para o sequenciamento completo do genoma, tá? Então, esse projeto tem sido muito bem sucedido, ele continua com o apoio da Rede Vírus. Aqui nós temos todas as instituições parceiras em Minas Gerais, e, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem conseguido fazer avaliação, por exemplo, dos casos clínicos, casos que vão a óbito, quais são as variantes associadas, né? Como que estão se comportando clinicamente essas variantes, tá? E nós fizemos todo um esforço para estar preparados e avaliar, né, se essa plataforma ela vai ser útil, né, no caso da Ômicron. Como foi falado aí, é impressionante o número de mutações que a Ômicron apresenta. Ela, inclusive, apresenta mutações que são compartilhadas com a variante alfa, né, eu vou mostrar em detalhes, e aí nós resolvemos ampliar o tamanho do nosso amplicon para ter uma cobertura melhor de todas as possíveis mutações que diferenciam, né, a Ômicron das demais variantes, né? Então, aqui nós temos essas diferentes mutações que podem ser detectadas na spike, nas diferentes variantes, né? Em vermelho, as mutações que estão presentes na Ômicron, né? Que estão presentes no nosso amplicon. Aqui, aquelas que são exclusivas da Ômicron, né? E a Delta 6970, que é compartilhada entre a alfa e a Ômicron. Então, nós não usamos essa abordagem aqui nos nossos grupos em Minas Gerais, mas a gente sabe que tem laboratórios que usam o kit da Termo, e como a gente não tem a alfa mais predominante aqui no Brasil, toda vez que surge a definição de uma mutação, da mutação relacionada com a deleção 6970, a gente acaba suspeitando de que não é a alfa, mas sim a Ômicron, e seguindo, então esse é um protocolo alternativo para seguir com essa amostra para o sequenciamento, porque ela pode ser, sim, uma amostra relacionada à Ômicron, tá? Então, em conclusão, o sequenciamento por sangue é um método alternativo, robusto, rápido, com um excelente custo-benefício, que vai permitir a avaliação de variantes. Eu acho até que ele é uma melhor alternativa, porque, por exemplo, se a gente for pensar em PCR em tempo real, você ainda vai ter que sintetizar os primers, pode demorar, e ele já está sendo avaliado, já está sendo usado nas suspeitas aqui em Belo Horizonte, para a gente avaliar a possível chegada da Ômicron, né? Por fim, eu queria agradecer a toda a equipe, né, e os principais pesquisadores da nossa Rede Vírus, Durigon, Cristiane Guzzo, lá da USP, Marilda Siqueira e Braulio Caetano, na Fiocruz, meus colegas do CT Vacinas, o Ricardo Gazinelli, a Santuza e o Flávio, ao Renato e o Renan, né, lá da genética da UFMG,
Roxane Piazza, Viviane Botosso e Ana Moro, do Butantan, o Pedro Alves e o Alexandre Magalhães, do Fiocruz Minas. Tem sido um prazer enorme trabalhar com essas pessoas. A Rede Vírus, obviamente, e a FUNED, Biomanguinhos, Secretaria Estadual de Saúde, enfim, FAPEMIG, FINEP, aos Correios, trabalho fantástico. E a gente está à disposição lá no CT Vacinas, toda a nossa equipe, para compartilhar os protocolos, e toda essa experiência acumulada aí ao longo desses últimos 2 anos. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, doutora Ana Paula, amiga que estamos aqui trabalhando juntos quase que diariamente, todos os coordenadores da Rede Vírus, praticamente diariamente aqui trabalhando juntos. E eu gostaria só de ressaltar a importância da rede de testes, que está desenvolvendo testes diagnósticos. Está desenvolvendo os testes diagnósticos e adaptando esses testes diagnósticos a partir do momento que nós temos mutações. Então, é um trabalho realmente em rede, onde todos os pesquisadores e todas as sub-redes da Rede Vírus MCT estão interligadas, trabalhando conjuntamente. Então, nós estamos aqui no horário, 17h20, e eu abro para perguntas e discussão com os painelistas, conferencistas que acabaram de falar, o doutor Dorigon, o Fernando Esfrio, Jorge Calil. Maurício, a palavra está contigo, querido amigo. Boa tarde. Marcelo, eu fiquei muito bem impressionado com o desenvolvimento do grupo, de vocês todos, da rede, dos comentários sobre efetividade, eficácia, diagnóstico. E agora eu fiquei pensando um pouquinho, uma pessoa que está querendo se vacinar. São 2 coisas importantes. A primeira é a eficácia da vacina, tem que funcionar. E a segunda é a segurança da vacina. Vocês podem dar uma ideia assim tão boa como vocês deram em pouco tempo sobre a segurança da vacina, sobre a qualidade desses dados, do acompanhamento da segurança da vacina? Calil, eu acho que contigo. Ok. Doutor Pereira, essas vacinas, todas elas foram testadas em urgência, mas o número amostral desses estudos de fase 3, em geral, aí é por volta de 40 mil pessoas, e que são examinadas com lupa por todos os DSMBs que foram criados. Então, as vacinas, elas são bastante seguras. Existem efeitos adversos? Existem, como qualquer vacina. Muitos efeitos adversos ligados à aplicação da vacina, alguns outros que são um pouquinho mais complicados, como, por exemplo, em alguns casos, houve miocardite em homens jovens, que foram relatados na vacinação pela vacina da Pfizer, mas que, na verdade, eu posso lhe dizer, por observações que eu faço em alguns comitês internacionais, que, na verdade, está associada à vacinação com a proteína da Spike. Ela pode dar miocardite. São casos muito raros e as pessoas normalmente recuperam bem. Outros problemas que houve, o senhor deve ter acompanhado, são os problemas de coagulação com a AstraZeneca, que ocorrem normalmente em mulheres jovens. Depois, existe sempre aquela preocupação de doenças neuroimunes. Raríssimos efeitos neuroimunes foram observados e as vacinas também são bastante seguras por aí. Agora, isso nós estamos falando em grandes populações, existem eventualmente casos excepcionais que podem ocorrer. Obrigado, Calil. Realmente, as vacinas se mostraram bastante seguras, quer dizer, os dados mostram isso.
E, nesse sentido, a vacinação se mostra, aí, com os dados mostrados aí, a importância, você mesmo mostrou, né, a importância da vacinação para proteger a população dessas novas variantes, principalmente. Ainda a palavra está aberta, quem quiser fazer alguma pergunta. Eu queria fazer para o professor Durigon. Durigon, nessa próxima etapa para a distribuição das amostras para os pesquisadores nacionais, qual o critério para que a gente distribua essa cepa para estudo e como que isso está sendo feito? Então, Marcelo, assim, a gente está seguindo o mesmo critério anterior, né? As cepas viáveis para cultivo, ela só pode ir para laboratórios que têm nível de biossegurança adequado, tá? Hoje a gente tem uma rede maior do que tinha o ano passado, né? Então nós já temos algumas solicitações, a Ana Paula mesmo já pediu para a gente enviar para Ribeirão Preto, né? E para testar as vacinas lá. Então, assim, nós já estamos com alguma demanda. Para os laboratórios que não têm nível adequado de biossegurança, a gente vai distribuir essa amostra inativada, tá? Ela é bastante segura, o vírus está inativado, e ela pode ser usada para controles aí, para controles de PCR, biologia molecular e outros testes que o pessoal tem feito aí, né, até sorológicos aí de captura, que usa o vírus inativado. Então, essa é a nossa ideia. Nós estamos deixando quase tudo pronto para ser distribuído agora a partir de sexta-feira, né? Então, Marcelo, até eu ia mandar um e-mail aí para os grupos da Corona Ômica, do MCTI, para que a gente já comece a organizar. Eu ia até pedir se o Tiago ou você pudesse liderar isso daí, como vocês vêm fazendo aí brilhantemente, quem são os grupos, nos avisar aí até quarta-feira, quinta aí no máximo, para avisar o correio, né, porque o correio precisa de um aviso, pelo menos um dia antes, né, e nessa época não podemos esquecer que nós vamos entrar na época de Natal na próxima semana, né, então isso dificulta o correio também para as entregas. Então, o que a gente puder já enviar a partir de sexta, aí, segunda e terça, eu acho que a gente consegue, para esse ano, fazer uma demanda bastante expressiva. Já conversei com a Dani, a gente já vai ter vírus, a partir de sexta-feira, já alicotado, tanto inativado quanto o vírus viável. Eu fiz essa pergunta, primeiro, para mostrar a segurança de todo o procedimento, né, que são vírus inativados para estudo, mas mostra também a rapidez com que nós estamos reagindo, que mostra que as redes, os pesquisadores trabalhando em rede estão respondendo muito rapidamente, né, em relação ao aparecimento de novas variantes, e mostrando aqui que nós estamos atentos com o sequenciamento, com os testes, com o isolamento do vírus, e tudo está caminhando, e estamos muito mais preparados. Eu tenho uma pergunta para o Calil. Calil, as vacinas, as novas vacinas, com as novas variantes, por exemplo, a Ômicron, elas vão precisar, em algum momento, serem adaptadas, ajustadas, vamos dizer assim, às novas variantes. Isso passa por todo um processo de ensaio clínico novamente? Como que é isso? Não, então, vão ter que ser adaptadas. A adaptação vai depender muito da plataforma, a facilidade que tem de colocar a nova variante, se vai ter uma variante, se vão ter várias variantes, né? E, normalmente, o que vai suceder são testes clínicos muito rápidos, de comparação de eficácia, e que, muitas vezes, aí, a Anvisa, se não estou enganado, ela está sugerindo que esses testes sejam baseados na indução de anticorpo neutralizante, uma vez que existe uma correlação entre anticorpo neutralizante e eficácia, apesar de não ser a única forma de proteção. Mas existe uma discussão mundial nesse sentido, e essas vacinas deverão ser testadas muito rapidamente desta forma, Marcelo.
Então, é um procedimento mais simples, né? Porque o procedimento Bem mais simples. normal é fase 1, fase 2, com centenas de voluntários, depois, na fase 3, milhares de voluntários, isso leva tempo. Será que centenas de pessoas, talvez só vendo a indução de anticorpo neutralizante específico contra a variante em questão? Perfeito. Essa é uma atenção que nós temos aqui, porque nós estamos desenvolvendo as vacinas brasileiras, né? Então, em algum momento, a gente vai fazer o teste, terminar o teste, e depois vai ter que fazer as adaptações necessárias, caso seja necessário, né? Então, as vacinas brasileiras, as que eu estou acompanhando mais de perto, que são as que eu estou trabalhando, nós vamos basear em dose de reforço, e a do Ricardo Gazinelli, nós tivemos uma longa reunião ontem, eu sou do comitê científico, e também vai ser baseada isso na indução de anticorpo neutralizante. E a gente começou a interlocução, Camilo, falando em vacinas, os testes clínicos, e aí também vale para o Gazinelli, da UFRJ, com a Leda, e todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas, a Versamune, também a de RNA do Cimatec, que a gente começou a interlocução com os países africanos. E uma das interlocuções é que a gente possa fazer os testes clínicos também nesses países e, dessa forma, começar, de alguma forma, a vacinação. Por exemplo, Botsuana tem 2 milhões de habitantes. Então, são países com população pequena que a gente pode contribuir de uma forma importante com as vacinas nacionais. Então, fica aí para a gente pensar também como que a gente vai fazer isso. É claro que a interlocução internacional ela segue um procedimento, né? Os pesquisadores falam mais rápido, mas a burocracia envolvida na interlocução entre países ela segue uma outra velocidade. Mas fica aí para que a gente... Uma abertura muito boa. Muito bom. Parabéns pela abertura. Tem essa possibilidade também. Bom, eu fico aqui ainda aberto a perguntas, se não tivermos mais perguntas. Tem uma pergunta, alguém levantou o braço aí. Fui eu, Marcelo. Foi você. Qual é, Ana Paula? Eu acho essa possibilidade, assim, muito importante. Cada vez que a gente olha para a situação de outros países na África, a gente fica mesmo angustiado, né? E realmente parabenizo a iniciativa do Ministério em nos aproximar, e eu acho que a questão das vacinas é muito importante, mas nós temos também muito material para compartilhar na parte de diagnóstico, né? Então, acho que vai ser muito gratificante se a gente puder estabelecer essas parcerias. Então, Ana Paula, exatamente ontem eu tive a oportunidade de participar da reunião e, justamente, nós colocamos à disposição toda a rede, obviamente, mas principalmente os testes diagnósticos, o monitoramento através da rede Corona Ômica, a contribuição da Corona Ômica e das vacinas. É claro que a gente pode contribuir de todas as formas com a rede, mas a gente deu foco a essas 3 sub-redes e os produtos que elas estão produzindo. Então, é uma contribuição agora que extrapola o país, né? As vacinas, os testes, a gente está muito atento aqui no Brasil, mas extrapola. A gente está ajudando agora quem necessita e também nos países da nossa região. Na América Central nós temos problema de vacinação também, então a gente pode contribuir com vários, e já estamos nessa interlocução. A gente pode trabalhar conjuntamente. Fica aí a atenção para todos nós. Oi, Dorigon. Marcelo, eu também queria te dar os parabéns. Tá? Isso era uma coisa que estava me angustiando muito, ver aquele mapa da OMS, os países quase todos em vermelho e a África inteira em branco, né, sem vacina e sem diagnóstico, né, sabendo que 1/10 da população é diagnosticada. Então, eu acho que a Rede Vírus tem muito a contribuir. As vacinas nossas, nacionais, que vão estar em fase 3 agora de teste, fase clínica, nós estamos com o país aqui quase 100% vacinado. Então, se a gente puder fazer esses testes clínicos na África, nós vamos, além de ter uma segurança maior nos testes clínicos em pessoas não vacinadas, dar uma contribuição fantástica e um exemplo para o mundo todo. Tá? Você está de parabéns, eu acho que a Ana Paula tem uma estrutura de diagnóstico montada, de teste rápido e de outros testes que pode ser implantado rapidamente em países africanos, né?
até mesmo PCR de baixo custo, a gente pode implantar isso. Eu acho que vai ser uma das grandes contribuições da Rede Vírus, tá, para um país, para um continente africano, né, que realmente está necessitando. Parabéns, Marcelo. Obrigado, Dorigon. Essa é a intenção e a gente se adiantou e conseguimos essa reunião com esses interlocutores dos países africanos para que a gente possa realmente contribuir. São vocês que vão contribuir, na verdade, né? A gente está fazendo a articulação e o trabalho é todo de vocês e vocês estão de parabéns. Muito obrigado aí. Só quero corrigir o Dorigon numa coisa. A Ana Paula tem não, tá, Dorigon? Nós temos. Nós temos. Muito bom, muito bom. Parabéns a todos. Mais alguma pergunta? Bom, queria agradecer a todos os conferencistas até aqui por esse painel, que falamos dos projetos e ações da Rede Vírus, e gostaria de convidar para a conferência final a acadêmica, nossa querida amiga, professora da UFRJ, professora titular da UFRJ, membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências, a professora Patrícia Rocco, que vai nos contemplar aqui com a conferência sobre o Covid-19, uma doença orgânica múltipla. Professora Patrícia, a palavra está contigo. Muito obrigada, Marcelo Morales. Inicialmente, eu queria agradecer ao ministro Marcos Pontes, que fez a abertura desse excelente evento. Agradecer e cumprimentar os meus dois presidentes, o presidente Rubens Belfort Júnior, o presidente Davidovich. É uma grande honra fazer parte dessas duas academias. Gostaria também de agradecer ao professor Marcelo Morales a gentileza do convite e poder falar sobre essa doença orgânica múltipla. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Já foi muito bem descrito por Khalil como é que o SARS-CoV-2 entra, seja pelo nariz ou pela boca, e se liga a receptores de angiotensina, de enzima conversora de angiotensina 2. E é interessante que logo no início dessa pandemia nós estudamos muito a patogênese dessa doença com suporte da rede vírus, e esse receptor se localizava não só nas células epiteliais do tipo 2, como também em macrófagos e no endotélio de pulmões, levando a uma cascata inflamatória. E está aqui o nosso grande desafio, que são essas variantes, e que, infelizmente, o modo de transmissão continua sendo o mesmo, infelizmente ou felizmente. Mas seja alfa, beta, gama, delta ou a ômicron, que é o nosso problema do momento, há um aumento da transmissibilidade, essas variantes de preocupação, elas vêm literalmente fazendo com que todos nós, cientistas, trabalhemos intensamente na tentativa de ver qual é a melhor forma de reduzir essa transmissibilidade, essa carga viral, e com ações de saúde pública propriamente dita, e que já foi bastante discutida no simpósio anterior a respeito das vacinas. E essa Ômicron, que vem tanto nos incomodando, ela vem atingindo continentes como a Europa, em que nós temos 56%, 1.550 casos. Na África, com 904 casos, imagina, sem vacina e com variante. Na América do Norte e aqui na América do Sul, com 9 casos, isso aqui de 12 de novembro. Ontem, todos nós soubemos acerca da morte de um paciente pela Ômicron no Reino Unido. Infelizmente, eu ainda não sei todos os detalhes da causa-mortes desse paciente, nem de comorbidades.
seja variante ou não, esse SARS-CoV-2, ele se liga a esse receptor e pode acarretar ou uma resposta imune, que a gente chama de saudável, mas nada é saudável, mas uma resposta imune que não seja extremamente deletéria em função dos linfócitos T e dos macrófagos alveolares, dos anticorpos neutralizantes que Kalil acabou de nos detalhar, mas eu também posso ter uma resposta inflamatória extremamente intensa, com um problema não só sistêmico como local. Essa variante nos preocupa em função dos sintomas. Quais seriam realmente os sintomas dessa variante? Modificaria de alguma forma? Já que a gente sabe que o SARS-CoV-2 de Wuhan poderia acarretar febre, tosse, fadiga, anorexia, mialgia, diarreia. E o que a gente está vendo nesse relato que foi nos apresentado há pouco tempo é que esses pacientes têm, sim, sintomas muito parecidos com sintomas gripais, como cefaleia, cansaço, perda de olfato e paladar, mostrando que não é só o sistema respiratório que é acometido, mas também neurônios periféricos e centrais podem vir a ser acometidos. Dor de garganta, sintomas esses leves, mas sintomas, às vezes, em alguns pacientes que nós já investigamos, apresentam sintomas um pouco mais intensos, com tosse, secreção nasal, e a carga viral, seja dessas variantes anteriormente relatadas, como a variante Ômicron, que é o nosso objeto do estudo do momento, ela também vem aumentando nos primeiros dias, assim como os anticorpos neutralizantes. Nosso grupo estudou muito a patogênese e vem estudando da Covid-19. E logo no início, tudo era voltado para o pulmão. E eu trabalhei bastante, porque tudo era voltado para o pulmão, seja por uma lesão mais leve, moderada ou mais grave. Vimos que tinham vários fenótipos apresentados nesses pacientes mais graves que eram admitidos no hospital ou na terapia intensiva. Um fenótipo mais focal, um fenótipo mais heterogêneo e um fenótipo mais difuso, que é a síndrome de desconforto respiratório aguda. Hoje, nós já descrevemos 2 fenótipos. Um fenótipo que a gente chama de hipóxia feliz. E quem lidou com esses pacientes sabe que eles apresentavam uma redução da relação PO2 e FO2, uma hipóxia significativa, e, entretanto, eles não referiam falta de ar. E essa não referência de dispneia estaria associada principalmente a uma redução da razão ventilação-perfusão. O que isso quer dizer? Quer dizer que a unidade alveolar ficaria não tão comprometida, entretanto, eu teria um aumento da perfusão. Tudo relacionado à oxigenação e ao gás carbônico está em função da razão ventilação-perfusão. Se eu aumento mais a perfusão e não diminuo a ventilação, como é o caso dessa hipóxia feliz, eu vou ter uma redução da oxigenação, mas esse paciente, para ele apresentar dispneia, essa queda da PO2 tem que ser muito intensa. E isso nos é muito importante, porque esse paciente tem uma saturação de oxigênio reduzida, entretanto, ele não refere sintomas importantes. Esse quadro nós vimos muito, principalmente nos pacientes internados no hospital, não indo para a terapia intensiva, e principalmente nos todos os estudos clínicos que nós realizamos. A hipóxia não feliz é a hipóxia em que esse paciente já apresenta um comprometimento mais grave com edema pulmonar. E esse quadro lembra muito a síndrome de desconforto respiratório agudo.
sempre quando a gente via esses dois fenótipos, nós queríamos entender se esse aumento da perfusão ocorria ou não. Não foi possível a gente fazer esse estudo aqui no Brasil, porque não era fácil utilizar a tomografia computadorizada de dupla energia. Entretanto, fizemos esse trabalho em colaboração com um grupo da Itália, em que nesse aparato era possível ver o que estava acontecendo com a ventilação, o que vocês estão vendo aqui, bem como com a perfusão. E isso fez com que publicássemos esse estudo recentemente no Critical Care, mostrando que sim, a perfusão está aumentada nesses pacientes com Covid-19, independentemente da hipóxia estar feliz ou a hipóxia não estar feliz. Então, é possível com esse aparato a gente entender áreas de ventilação e perfusão e quantificar essas áreas de ventilação e de perfusão. Bem, a nossa grande dúvida é se esses dois fenótipos existiam efetivamente, já que nós éramos muito criticados em relação a isso, ou se o que estava acontecendo, dessa gravidade desse fenótipo tipo 2, dessa hipóxia não feliz, estivesse associado à falta de leitos. Quer dizer, esse paciente ficaria numa unidade hospitalar, seja na emergência, ou seja na enfermaria, com oxigênio, ou oxigênio-terapia de alto fluxo, ou ventilação não invasiva, entretanto, respirando espontaneamente. Será que esse fenótipo seria efetivamente um problema institucional de falta de leito e falta de respirador mecânico? E a primeira linha realmente de tratamento desses pacientes é colocar uma oxigênio-terapia nasal, ou uma máscara, ou um catéter de alto fluxo, ou uma máscara de CPAP, que é uma ventilação não invasiva. Então, isso é o que a gente chama de terapia inicial desses pacientes com Covid. E vimos muito a falta de leitos e ventiladores mecânicos na Covid. E se esse paciente começasse a aumentar o esforço respiratório e efetivamente essa hipóxia que era feliz ficar infeliz, e ele aumentar esse esforço, ele começaria a lesar muito mais esses capilares pulmonares e geraria mais edema pulmonar. E esse paciente ficaria mais hipoxêmico e cada vez mais com CO2, com gás carbônico aumentado. E essa lesão é a que a gente chama de PSILI, que é o Patient Self-Inflicted Lung Injury. E foi algo que nós escrevemos muito e publicamos muito na tentativa de mostrar à população que a intubação no momento certo era fundamental, porque esses pacientes que poderiam ser revertidos, eles na realidade pioravam cada vez mais por causa do aumento do esforço respiratório. Então, será que a SARA seria causada pela ventilação mecânica, que não seria feito no momento certo e não pelo vírus propriamente dito? A gente sabe, sim, que o SARS-CoV-2 pode gerar pneumonia, mas, além da pneumonia, ele pode gerar uma disfunção orgânica múltipla, que hoje já está muito claro. E a definição de SARS-CoV-2, que pensa somente em pulmão, né? SARS, esse R é de respiratório, provavelmente é incorreta, e o nosso grupo chamou de MODS-CoV-2, de Multiple Organ Dysfunction Syndrome, que esse seria o nome exato desse vírus, que acarreta lesão neural. E essa lesão neural seria acarretada não só por uma disfunção local, como ocorre com os nervos periféricos, ou com o sistema nervoso central, por um processo inflamatório, um processo imunológico local, como também alterações sistêmicas. A própria hipóxia, gerando complicações neurológicas, como a própria presença de micro e macrotrombos, gerando alterações neurológicas, e a hipotensão arterial sistêmica. Nosso grupo também viu
que a ventilação mecânica, feita de forma errônea, poderia, sim, gerar mais lesão neural, muito exclusivamente, porque você está ventilando esse paciente de forma equivocada. Então, se você aumentasse muito a pressão intrapleural, se você aumentasse muito a pressão de platô ou a pressão positiva ao final da expiração, você diminuiria o débito cardíaco e, consequentemente, faria com que o dano cerebral ficasse cada vez pior. Vimos também o acometimento cardíaco, que não foi somente pela vacina, mas esse acometimento cardíaco, que raramente ocorre pela vacina, ele era acometido, sim, pela doença. E essa doença acomete muito mais o coração do que os casos de miocardite que Khalil descreveu. Essa doença, ela pode gerar isquemia miocárdica pela presença de microtrombos, como pode também gerar a presença de insuficiência cardíaca com miocardite, com a presença de arritmias. E essas arritmias, elas não ocorrem somente pela isquemia, mas essa arritmia pode ocorrer pela presença de vírus dentro do miocárdio. Então, você pode ter insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, presença de arritmias, presença de miocardite, em função desse vírus e suas variantes. O rim também pode ser acometido. E ele é acometido não só por uma lesão local, e essa lesão local pode ser por um processo inflamatório local, mas pode ser também por disfunção de outros órgãos. Então, a pneumonia pelo SARS-CoV-2 pode gerar assim, um desconforto respiratório, que às vezes alguns pacientes necessitam de ECMO, e o ECMO por si só lesar o rim. Pode gerar hipervolemia por aumento da quantidade de fluido, que é muito comum e errôneo, às vezes, a gente ter que fazer uma quantidade de fluido tão grande para esses pacientes, porque você pode lesar mais o rim, principalmente se você repõe mais coloide do que cristalóide. Além disso, você tem o dano endotelial, que antigamente a gente achava que o dano era primordialmente epitelial, e hoje a gente sabe o quão o endotélio é acometido e o risco de formação de micro e macrotrombos, gerando também lesão renal. A incidência de diálise nesses pacientes praticamente foi 16 vezes maior em algumas unidades hospitalares do estado do Rio de Janeiro. E as desordens de coagulação também foram frequentes nesses pacientes. E essas desordens de coagulação, elas têm mecanismos extremamente múltiplos e que não é só em função do endotélio que está comprometido pelo vírus, mas também pela resposta imunológica desses pacientes com essa tempestade de citocinas, seja sistêmica ou seja local, gerando também um processo de hipercoagulabilidade, endoteliopatia. É importante ressaltar que aquela hipóxia, seja feliz ou infeliz, essa hipóxia pode gerar uma diminuição de fluxo sanguíneo através de um mecanismo de vasoconstrição hipóxica, é um mecanismo reflexo. E se você diminui esse fluxo sanguíneo, você gera e aumenta a hipercoagulabilidade. Da mesma forma, aquela hipóxia, independentemente de estar feliz ou não feliz, gera um processo de endoteliopatia. Importante ressaltar que macro e microtrombos podem ser observados em diferentes órgãos. Hoje, muitos me perguntam, como é que estão estes pacientes? E a situação não está nada fácil. Porque, da mesma forma que a gente sofreu muito com a Zika, hoje a gente sofre muito com esses pacientes no pós-Covid. A fadiga, a piora da qualidade de vida, a fraqueza muscular, a presença de alguns pacientes com dispneia, tosse e necessidade contínua de oxigênio. Isso é rotina. Os sintomas psiquiátricos, que muitos achavam que fosse exclusivamente atribuído
a ficar muito tempo no CTI, mas não. Já está mostrado que esses sintomas de ansiedade e depressão podem ser causados pelo vírus per se, assim como alterações cardíacas de palpitação e dor torácica, tromboembolismo e doença renal crônica necessitando de diálise. A fibrose pulmonar foi observada logo no início, em autópsia desses pacientes. E foi observado também que esses microtrombos, eles eram frequentes já numa fase precoce da internação desses pacientes na unidade de terapia intensiva, assim como a fibrose pulmonar. Nosso grupo realizou um processo chamado criobiópsia, quer dizer, através de broncoscopia se pegava um pedaço desse tecido, congelava e analisava. E foi observado, em correlação com a tomografia computadorizada de tórax, em que nós vemos presença de fibrose pulmonar, aqui a presença em marrom de fibrose pulmonar desse tecido. Temos sim um desafio terapêutico. Tentamos, junto com o grupo da Itália, ou com um grupo, como nesse artigo recentemente publicado, do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa, tentar ver qual seria realmente a melhor estratégia. E a Rede Vírus, logo no início, está tentando e trabalhando com diferentes estratégias terapêuticas. Infelizmente, o uso de plasma convalescente, ou hidroxicloroquina ou cloroquina, ou o uso do tocilizumab em algumas situações, não mostrou nenhum efeito benéfico. E a maioria dos antivirais também, a não ser o remdesivir, mostrou realmente que haveria algum efeito benéfico. Remdesivir, por outro lado, é uma medicação que nós não temos no Brasil de forma rotineira. Você precisa desse paciente ser internado, e a realidade do Brasil não é para o uso de uma medicação antiviral, como é a do remdesivir. Nesse painel, eu gostaria de relatar um consenso feito por diferentes unidades, e nesse caso, a Sociedade Americana de Infectologia, que falou que não usem hidroxicloroquina ou cloroquina associada ou não à azitromicina, o uso do lopinavir, ritonavir ou remdesivir em situações de pacientes em ventilação mecânica que, infelizmente, em algumas unidades privadas ainda utilizam remdesivir, não só no exterior, mas algumas aqui no Brasil, em pacientes em ventilação mecânica que a gente sabe que não adianta utilizar. A ivermectina já está provada que não modifica a evolução desses pacientes, e os glicocorticoides somente em situações específicas. Então, eu gostaria de ressaltar do uso do remdesivir como antiviral somente em pacientes hospitalizados, mas não em ventilação mecânica ou ECMO. E, mais importante, a única medicação que efetivamente modificou a mortalidade nesses pacientes foi a dexametasona. O uso de anticorpos neutralizantes não mostrou melhora, mas parece que poderia diminuir o risco para a progressão de doença grave, mas isso ainda está sendo estudado. O tocilizumab, há uma controvérsia extremamente importante, e assim como o uso do baricitinib ou baricitinib associado ao remdesivir. Mas e a Ômicron, que é o nosso objeto de apresentação hoje? A WHO recomenda, a Organização Mundial de Saúde recomenda o quê? Utilizem o corticoide. Utilizem o corticoide com o tratamento padrão para esses pacientes, de forma similar ao estudo Recovery, independentemente da variante. Esse é o consenso. O uso do tocilizumab ainda é controverso. Novas drogas mostraram cada um, puxando, desculpe o termo, a sardinha para o seu lado, a Pfizer, com essa pílula, com esses dois antivirais, que é o Paxlovid, o Molnupiravir, que mostrou em estudos in vitro que talvez seja uma opção, assim como
o sotrovimab, que é um anticorpo monoclonal, em que já está no PubMed estudos pré-clínicos mostrando sua atividade também, não só contra a Delta, mas também a Ômicron. Temos que utilizar essa medicação no momento? Não. Mas é importante os senhores saberem que estão sendo feitos estudos com essas 3 novas drogas. Esse aqui é um estudo que nós publicamos há 2 meses atrás, mostrando a rotina de como é que tem que se lidar com esses pacientes que chegam no hospital. No hospital. Quer dizer, primeiro ponto é fazer uma tomografia computadorizada, e isso nós vimos muito em todos os estudos clínicos. Nós temos mais de 1.000 pacientes em que a gente tem uma experiência grande, exatamente com o suporte da Rede Vírus, e esse estudo foi publicado com o apoio da Rede Vírus. Então, temos sim que utilizar tomografia computadorizada para entender o comportamento desses pacientes, rapidamente colocar suporte não invasivo, não esperar esse paciente entrar em fadiga, quer dizer, em 3 horas avaliar. Se esse paciente for para a unidade de terapia intensiva, estratégia ventilatória protetora, é assim que se ventila esses pacientes. Se a hipoxemia persistir, titule a melhor PIP, sempre fazendo ecocardiografia. Não se esqueça que existe uma relação entre pulmão e coração. Tudo que você faz de mal no pulmão, o coração sofre. E se não melhorar, posição prona ou ECMO. Estratégias farmacológicas. A única estratégia que efetivamente modificou a mortalidade em todos os estudos foi a dexametasona nessa dose durante até 10 dias. Monitorizar dedímero, fazer anjo-CT, angiotomografia, monitorizar infecções associadas e a quantidade de fluido. Investigações futuras. Temos que entender a fisiopatologia da disfunção orgânica múltipla dessas diferentes variantes. Aparentemente, parece que não há grandes diferenças, mas temos que entender a patogênese disso. O desenvolvimento de novas terapias e principalmente, o que a gente viu, não adianta receita de bolo, temos que tratar esses pacientes de forma individualizada. Não ficar observando, e a Rede Vírus tem esse papel, que não é observar, é atuar. Atuar como? Vacinando. Atuar como? Usando máscara. Atuar como? Mantendo distanciamento. Não é o fato de que estamos internando menos pacientes graves com Covid é que devemos parar esses 3 pilares da melhora do futuro dessa pandemia. Gostaria de agradecer a todas as agências de fomento, a todo o grupo, inclusive ao professor Marcelo Morales, por esse convite e por nos auxiliar nesses estudos. Muito obrigada. Obrigado, professora Patrícia Rocco, muito obrigado pela sua apresentação, extremamente importante, todas as informações que foram dadas, e realmente a conclusão é que é uma doença sistêmica, na verdade, e que o tratamento também tem que ser sistêmico. Na primeira ação que a gente pensa é que a gente tem que ter uma droga para tratar o vírus, para matar o vírus, vamos dizer dessa forma, assim, mais para eliminar o vírus logo no início. É claro que isso ajudaria muito se a gente diminuísse a carga viral nos pacientes. Mas, uma vez infectado o paciente com essa doença sistêmica, aí a atenção tem que ser para cada órgão. E, como a senhora mostrou, o vírus tem tropismo para vários órgãos. E ele, como foi mostrado anteriormente, ele se liga a receptores da enzima conversora da angiotensina, onde está presente esse receptor em vários órgãos, inclusive no rim, tanto no epitélio como no endotélio.
E aí nós começamos a pensar o que pode acontecer nos vários órgãos, como a senhora falou, aí no coração, no rim, e eu fico muito feliz dessa explanação, com o conhecimento que a senhora tem, de nos transmitir todo esse conhecimento. Nós temos aí todo o tratamento que a senhora também colocou do pós-Covid. Eu acho que dentro da Rede Vírus a gente já iniciou as discussões de ações para o tratamento do pós-Covid. E temos vários projetos já contratados para o tratamento desses pacientes que têm várias lesões da afecção pela Covid-19. O que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: a gente viu no Rio de Janeiro um aumento que foi noticiado nos jornais, um aumento do número de pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo. A minha dúvida, quando eu vi essa mensagem, isso é secundário ao aumento do número está relacionado ao SARS-CoV-2 ou a outro tipo de infecção? Bem, o que foi relatado agora, né? Isso, agora. Isso aqui era influenza. Influenza, né? É principalmente influenza, não é o SARS-CoV-2. Isso é secundário à não vacinação ou principalmente a não vacinação e pacientes que têm comorbidades, principalmente doenças respiratórias. A gente está tendo um surto de influenza. Ao contrário do que aconteceu, isso é muito interessante, né? No ano passado, nós tivemos uma das maiores vacinações de influenza que o Rio de Janeiro já possa imaginar, né? Porque muitos pensaram, eu vacinando de influenza, talvez eu esteja protegendo de alguma forma pela Covid. Então, nós tivemos uma vacinação importantíssima e reduzimos, em função também do uso de máscara, o número de complicações relacionadas à influenza. E esse ano, como todo mundo vacinou da Covid, eu acho que as pessoas pensaram assim, não, se eu vacinei da Covid, eu não preciso vacinar de influenza. E houve uma redução significativa. E o que está acontecendo no momento? Né? Na maioria das cidades, a Covid acabou. Então, as pessoas não estão usando máscara, não estão mantendo distanciamento social. E aí, o que acontece? Você está tendo um surto de influenza no momento, e essa influenza está gerando insuficiência respiratória em pacientes, principalmente com certas comorbidades respiratórias. É muito interessante que nos Estados Unidos, né, no ano passado, teve o menor número de casos de influenza da história dos Estados Unidos, porque usaram máscara. Então, eu falo que a tríade, enquanto você tiver pandemia, enquanto agora, então, com esse surto de influenza que a gente está tendo no Rio de Janeiro, a gente tem que necessariamente trabalhar com a tríade: vacina, máscara, distanciamento. Isso daqui é fundamental. Quer melhorar uma pandemia? Faça isso. Fundamental, professor Patrícia. Obrigado. Eu abro a palavra a quem quiser fazer perguntas para a professora Patrícia. Aos acadêmicos. Professora Patrícia, nós financiamos vários projetos, inclusive com tocilizumab, que foi desenvolvida lá pelo Instituto do Coração de São Paulo. Mas os resultados brasileiros não mostraram a eficácia desse medicamento no tratamento da Covid-19. Mas eu vi outros trabalhos produzidos que, sim, tiveram resultados positivos. Como que nós ficamos assim, com vários trabalhos que mostram a efetividade, nesse caso, de outros medicamentos, e qual a importância desses medicamentos? É claro que vacina, nós estamos vendo aí o resultado das vacinas, a proteção
da população, etc. Mas eu tenho um sentimento que a vacina mais um medicamento que, se porventura se mostrar eficaz, vai trazer um alento ainda maior no controle da pandemia. Eu não tenho dúvida disso. Eu continuo achando que um bom antiviral, né, da mesma forma, o que aconteceu, por exemplo, só voltando agora da influenza, né, a gente não tem mais Tamiflu, a medicação que a gente costuma fazer na fase inicial da doença, né, nos primeiros 48 horas para comprar. E que isso já está provado que diminui muito a gravidade da doença. Então, a pessoa começa com sintoma, tenta procurar o Tamiflu e não consegue. Eu estou falando, não sei o nome comercial, isso é influenza. E eu continuo acreditando, professor Morales, que a gente tem que perseguir um antiviral que tenha um espectro para o SARS-CoV-2, eventualmente suas variantes, isso aqui eu ainda não sei, que você possa usar numa fase inicial. Né? Da mesma forma, por exemplo, quando a gente fez o estudo da nitazoxanida, patrocinado pelo Ministério, nós vimos que houve uma diminuição da carga viral, mas não houve uma melhora tão importante dos sintomas. E que a gente esperava que poderia realmente melhorar, já que os pacientes relatavam, sob a forma de score, uma certa melhora. Mas, estatisticamente, não deu. Então, a associação, né, que isso daqui que a Merck, a Pfizer e a GSK elas estão fazendo, né, a ideia, a GSK não, a GSK está com anticorpo monoclonal, mas as outras estão tentando exatamente fazer associação de antivirais, né? Os antivirais que foram desenvolvidos, né, a não ser o Remdesivir, que tem um custo alto e venoso, não mostraram uma resposta tão boa. Mas há uma perspectiva, sim. Talvez a gente tenha que fazer a associação realmente desses antivirais por via oral e não por um custo tão absurdo. Porque se você fizer um custo absurdo, você vê se vacina não chega na África, você vai colocar uma droga com custo muito alto, você não vai ter perspectiva de terapêutica. Quanto ao tocilizumab, o que acontece? Você tem um fenótipo desses pacientes muito diverso. Ele é um anti-IL-6, né? Então, tem pacientes que, por exemplo, você vai começar a fazer essa medicação, você não tem pico de citocina. E, ao mesmo tempo, alguns que estão, que você começa a tocilizumab de uma forma não precisa, né? Ah, não, eu vou fazer isso porque o IL-6 desse paciente está aumentado, então eu vou tratar esse paciente com tocilizumab. Alguns hospitais não tem isso. Ah, mas apareceu a tocilizumab para você fazer. Então, o que estava acontecendo? E isso faz com que a gente tenha um certo temor até de utilizar o tocilizumab. Esses pacientes faziam uma imunodepressão muito grande e faziam infecções bacterianas por bactérias multiresistentes. A sua pergunta em relação ao tocilizumab, por que um dá e outro não? Porque você tem que monitorizar. Tocilizumab não é uma droga para todo mundo. Tocilizumab é uma droga para poucos, em que você tem isso completamente monitorizado. Você tem que mensurar essa interleucina 6, você tem que acompanhar, você não pode ficar fazendo de uma forma aleatória. Eu vou repetir a segunda, a terceira, porque o risco de infecções bacterianas é muito grande. E se você for estudar bem a literatura do tocilizumab, você gera uma insegurança muito grande, porque alguns artigos dizem que você pode repetir até 3 vezes. Outros dizem que se você fizer isso, você tem um risco muito grande para esses pacientes. E isso aconteceu recentemente com vários pacientes e artistas, etc. Então, tem que tomar um certo cuidado com o uso do tocilizumab. Mas isso daqui, como eu falo, quando você tem controvérsias, não existe o certo e errado. Você precisa o quê? O que o senhor acabou de falar. Vamos desenhar um estudo com uma monitorização melhor, entendeu? Não colocando
todos os pacientes juntos. A gente já está vendo, se não personalizar, você pode colocar 5.000 pessoas. Se você não personalizar o fenótipo desses pacientes, por isso que eu acredito muito em medicina de ou precisão ou personalizada, porque se você não entender muito bem esse fenótipo, você pode ter ou nada acontecendo, ou respostas melhores ou piores, dependendo do grupo que você está colocando naquele seu estudo clínico. Obrigado, professora Patrícia. Isso mostra que a gente tem que avançar ainda muito com a ciência para trazer resultados promissores, e é só tentando, research, né? E como se fala em inglês. Tente novamente. Aí a palavra precisa em inglês. Então, a gente tenta até acertar. E a gente vai aprendendo com os erros também, né? Isso é muito importante. E antes de passar a palavra para o encerramento do nosso presidente, o Rubens Iberfort, eu gostaria de agradecer o trabalho dos pesquisadores, das instituições de pesquisa do Brasil, e nós vimos que nós temos competência, que trabalhamos em rede e conjuntamente. Queria agradecer à Academia Nacional de Medicina, nosso presidente Rubens Iberfort, saúdo aqui também o presidente eleito, Francisco Sampaio, todos os acadêmicos também da Academia Brasileira de Ciências, o nosso presidente Luiz Davidovich, e o trabalho em rede que está sendo construído pela Rede Vírus com novos parceiros. E são muito bem-vindos nessa construção. E a construção se faz com colaboração. Então, nós temos que construir e continuar construindo. Estamos mais preparados, como nós vimos nesse simpósio, e eu agradeço a oportunidade de mostrarmos o que os pesquisadores brasileiros estão fazendo. Estamos mais preparados, otimizando tempo e esforço, que é fundamental numa pandemia, e aqui a gente está trabalhando dia e noite mesmo. Eu nunca dormi tão pouco na minha vida, nos últimos 2 anos. Isso mostra que, para que a gente continuar dando segurança e soberania ao nosso país, nós precisamos de união. E a ciência está unida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Nós vamos dar continuidade aos trabalhos em rede, e coloco aqui que esse trabalho, para ser continuado, ele precisa de continuidade de financiamento. E, portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, aprovou no seu conselho diretor o apoio à Rede Vírus MCTI com recursos adicionais. As redes de diagnóstico, monitoramento, as humanidades, impactos sociais e econômicos, as vacinas, enfim. Nós precisamos da liberação do FNDCT. Então, contamos aí com a compreensão do Congresso Nacional, dos tomadores de decisão da economia, para que os recursos do FNDCT aqueçam a mola propulsora da soberania e da segurança nacional, que é a ciência e os pesquisadores brasileiros, trazendo essa segurança para a nossa população. Queria agradecer e passo a palavra ao nosso presidente. Essa é a minha última atividade como presidente da Academia Nacional de Medicina, pois o acadêmico Francisco Sampaio já é presidente eleito e dia 1º de janeiro ele assume. Então, esses últimos momentos de eu agir como presidente não poderiam ser melhores, tendo a Academia Nacional de Medicina representada aqui pelos acadêmicos Marcelo Morales, Patrícia Rocco e Maurício Pereira, além dos demais que passaram, inclusive o presidente Francisco Sampaio. Acho que não é apenas o discurso do Marcelo Morales, que é excelente, merece ser pensado e reproduzido, mas são as ações, não é, dele e a maneira incrivelmente inteligente e eficiente que ele monta equipes. Como eu disse no início, é o maestro. A gente tem na orquestra grandes músicos. Quando falava-se do Instituto Butantan e eu ficava feliz, eu lembrava da marca do DNA do Jorge Calil. Jorge Calil, que carregou o Butantan nas costas, e lutando contra cobras, todos os lados, aranhas, escorpiões e tudo. Levou. E agora eu vejo a professora Sandra Cocuso Sampaio Vessônia, que brilhante, fala bem, produz bem, lidera bem, integra bem.
é um trabalho de gerações. Não que o Calil seja tão mais velho assim, mas ele estava lá antes. Tem a marca dele, tem o DNA dele, tem o DNA de muitos cientistas, sabe? Em 1973, já existia o mundo naquela época. Eu fiz o curso de imunologia básica da Organização Pan-Americana, da Organização Mundial de Saúde, no Instituto Butantan. Um curso de 2 meses, onde era proibido falar português. Era proibido falar português dentro do prédio. Então, quer dizer, veja só, a minha vida agora vai de meio século, entendeu? Era proibido falar português dentro do prédio para as jovens. Eu era jovem, para a garotada entender a importância disso. Então, são gerações produzindo a ciência. O Butantan pujante é Calil, é tanta gente antes dele e depois, né, Sandra? E é isso que a gente está acontecendo, e o Marcelo Morales é o grande maestro atual. Tem que trabalhar mesmo, que ele é jovem, tem que exigir mais trabalho dele. Brasília não tem muita coisa, tem que trabalhar mesmo de verdade. Parabéns. Fico muito feliz de ver grandes pesquisadores, extremamente jovens, que falaram hoje também, todos brilhantes, mostrando isso, mostrando cada vez mais mulheres, né, Patrícia? Nós temos um desafio de trazer mais mulheres para a Academia Nacional de Medicina. Sandra, você acredita? Só tem 5 mulheres na academia, de 100. Qual é o máximo? 100. 100 mulheres na academia, mais que 100 não pode, mas até 100 pode. Então, veja, né, isso é muito bom de ver. Quando cientista de ponta aí, principalmente frente à Covid, né? Mas aí a gente tentou, de todas as maneiras, botar jovens líderes de menos de 40 anos no programa. Sabe quantas mulheres nós tivemos? Uma mão de mulheres. Então, é um trabalho importante, tem cientistas maravilhosos. Então, Marcelo, muito obrigado. Graças a você, eu estou terminando minha última reunião com o presidente da Academia Nacional de Medicina, muito feliz e orgulhoso de vocês todos. Parabéns. E tenho certeza que a academia vai continuar. Todo mundo que conhece o Francisco Sampaio sabe que pode esperar muito dele. E quem não conhece vai verificar que eu tenho razão, né? Então, muito obrigado a todos. Bom Natal, bom ano. E vamos em frente, né? Parabéns, viu? Até logo. Parabéns, Rubens. Tchau, pela pessoal. gestão. Obrigado a todos. Parabéns pela gestão. Obrigada a todos. Um abraço. Boa noite. Obrigado, presidente. Muito obrigada. Muito Feliz obrigada, Marcelo. Natal, Obrigada. um ótimo ano novo para todos. Um grande abraço. Exatamente. Amém. Tchau. Tchau, obrigado pela oportunidade. Tchau. Obrigada. Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos. Boa noite a todos. Um grande abraço. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz Natal a todos.